Sim, você é o juiz de um drama que começou aqui numa sala de aula na 5ª série do 1º grau. O drama da jovem professora que resolveu quebrar velhos tabus, velhos preconceitos. E teve a ousadia de ensinar uma matéria fascinante e extremamente delicada: educação sexual. Uma menina desenha no quadro o que entendeu das explicações da professora. Mais tarde, em casa, a menina brinca de professora com o irmão. Uma professorinha que repete as coisas que aprendeu na escola. Quando a mãe chega, tem uma surpresa. Minha menininha, conta ela, estava ensinando coisas sujas, coisas indecentes ao irmão. E a mãe reage violentamente. Ela conta ao marido o que aconteceu. Os dois procuram a diretora do colégio e se queixam da professora. Depois, inconformados, procuram um amigo advogado. Querem processar a professora. Eles acham que sexo não é assunto para ser discutido com crianças e querem transformar o caso da menina em uma lição para todos os colégios, todas as professoras. E agora? Ouça o que diz a jovem professora. Olha, eu fui criada dialogando com os meus pais. Eles nunca me esconderam nada. Tudo que eu aprendi foi em casa, não foi na rua, não. É exatamente isso que eu não quero que aconteça com meus alunos, minhas crianças. Eu não quero que eles vejam maldade das coisas mais naturais deste mundo. Eu não quero que eles tenham medo das coisas simples da vida. E nem quero que fiquem conversando a respeito de um mistério que não existe. Um mistério que só existe na cabeça de algumas pessoas. E vocês? O que fariam no meu lugar? Vocês acham que esclarecer as crianças sobre sexo é crime? Acham que eu mereço ser processada? Na opinião de vocês, eu estou certa ou errada? Certa ou errada? Nesse exato momento, uma equipe do Ibope começou uma grande pesquisa de opinião pública para saber o que você pensa sobre isso. Você é contra ou a favor da educação sexual nas escolas? Sem contar a pesquisa do Ibope, gente de todo o país participou do julgamento, através de milhares de cartas, telegramas e telefonemas. Porque, na verdade, além do lado humano, o julgamento da professora, estava em jogo também a educação sexual no Brasil. Um assunto que muita gente quer ver transformado em matéria obrigatória nas escolas. Mas isso depende fundamentalmente do ministro da Educação. E se dependesse do atual ministro? Ministro, o que o senhor pensa sobre o ensino da disciplina Educação Sexual nas escolas de 1º grau? Não aceito educação sexual. A expressão já indica um enfoque exclusivamente animal de alguma coisa que para o homem é extremamente sublime. Aceito sim a educação para a constituição da família. Aceito sim a educação para o amor. Porque no ser humano, o ato sexual está ligado inteiramente à sua atividade afetiva mais profunda. Por isso, acho que é um assunto que na escola deve ter adstrito aos aspectos científicos da vida biológica e que no seio da família, que através do aconselhamento sacerdotal, enfim, através de uma formação moral íntima, se possa tratar dos detalhes do problema. O que se precisa incentivar, isto sim, é a educação para um casamento feliz, para um entrosamento de almas e de corpos entre os seres humanos, pois que só assim se dignifica a pessoa humana, segundo o meu entendimento. Você ouviu. Se dependesse do atual ministro, a educação sexual não seria implantada nas escolas do Brasil. Mas e a opinião pública? Em quase todas as cartas recebidas pelo Fantástico, as pessoas são a favor da educação sexual nas escolas. Muitas crianças também escreveram. Em Goiânia, por exemplo, cada um dos 40 alunos da 7ª série do educandário BELU mandou um bilhete ao Fantástico. E todos eles, todos, meninos e meninas, acham que a professora que adota a educação sexual na escola está certa. Uma das meninas chega a dizer, se os pais não têm coragem de falar dessas coisas, deviam até agradecer a professora. Poucas cartas foram como a de Dona Malvina Luiza, de Alvorada, Rio Grande do Sul, que disse, esta professora é a mais baixa das mulheres. E no Rio,
Dona Maria Emília, mãe de 4 crianças, concorda com a professora. Ela acha que a educação sexual deve começar mais cedo. Agora conversa sobre sexo com eles em casa. Converso desde pequeninos, há livros inclusive especializados em crianças pequenas, os quais você pode entregar à criança e deixar que ele, através desses livros, venha a você perguntar. E aí então você esclarece. Eles já falaram que aprenderam alguma coisa no colégio sobre isso? Não, na escola não houve, porque ainda há um certo tabu a esse respeito, e eles não me trouxeram nada de escola sobre esse assunto. Eles aprendem sobre sexo nas flores, alguma coisa sobre sexo nos animais. Agora, a reprodução humana não é permitida, eu acho. Mas e o processo dos pais contra a professora? Ele poderia ser feito? Quem responde é o juiz Alírio Cavalieri, da 18ª Vara Criminal do Rio, ex-juiz de menores e uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. É claro, nós estamos sempre falando em tese, mas esse processo seria arquivado, até mesmo por uma iniciativa do próprio promotor, porque, vejam bem, não cabe nenhum tipo de processo para aquilo que foi mostrado dentro do Código Penal. Veja, o artigo 218 trata da corrupção de menores, mas só é corrupção de menores praticar um ato de libidinagem com o menor ou levar o menor a assistir esse ato. O artigo 233 diz que é crime a prática de um ato obsceno em público. O artigo 234 diz que é crime a exposição de um desenho, de uma pintura, de um objeto obsceno. E a professora não fez nada disso. Ela não está, portanto, enquadrada em nenhuma das 3 hipóteses. Então os pais não têm razão, né? O processo seria arquivado desde logo. Nem chegaria a haver um processo. Mas 6 anos atrás, quase que a educação sexual nas escolas foi transformada num processo, só que ao contrário deste. O advogado Fernando Cunha pensou em apelar à justiça contra um colégio de Niterói, de onde o filho, na época com 8 anos de idade, foi convidado a se retirar, porque discordou da professora. Ela disse na aula que os bebês chegam pelas Aerovias Cegonhas Limitada, e o pai havia ensinado muito diferente. Ele achava que é melhor aprender sadiamente em casa do que com toda a maldade das ruas, mas ficou uma lição. Ouça. Se todos os pais orientarem nos lares os filhos para o bom caminho, para o caminho são da educação sexual, nós teremos uma geração sadia, constituída de jovens, enfim, com a mentalidade atualizada e que não serão delinquentes no futuro. Você lembra o que aconteceu na sala de aula naquele dia? Eu não me lembro muito bem. Eu me lembro que a professora tocou no assunto do negócio da cegonha, que traria o filho, a mãe, e eu ponderei com ela, pela explicação que meu pai tinha me dado, que isso não era verdade. Isso causou um espanto, e mais tarde eu acho que foi trazer o pedido para me retirar do colégio. Um diretor de colégio, o professor José Otero Peixoto, do Colégio Peixoto, no Rio. O que ele faria num caso como o dos pais que querem processar a professora que deu aulas de educação sexual? Eu manteria o meu ponto de vista com uma consciência de educador até o último minuto. Até mesmo se perdesse a aluna, no caso. Até mesmo perdendo a aluna, porque acima do aluno está o meu dever de educador. Aqui uma educadora que sempre acreditou nisso, a psicóloga Marisa Coutinho, uma das primeiras professoras a dar aulas de educação sexual nas escolas brasileiras. Há 15 anos, ela já discutia o sexo com os alunos do primário e diz que nunca teve problemas. Você acha que o jovem mudou daquela época até hoje, nesse campo da educação sexual? Eu acho que mudou porque existem 1000 outros meios de informação. Quer dizer, a televisão penetra muito mais, as revistas especializadas abrem muito mais esse assunto, conversam muito mais entre si também, os jovens. Diálogo pai e filho. Entre os pais e filhos, o que me parece é que os pais estão achando ótimo que a escola se encarregue disso e que temem, muitas vezes, falar do assunto, e preferem, muitas vezes, que a escola se encarregue. Eu sei que há pessoas que não pensam assim, mas
uma coisa que a gente não pode mais fazer é educar os filhos da maneira como nós fomos educados, porque eles já vivem numa realidade inteiramente diferente daquela que a gente viveu. E talvez as coisas tenham mudado mesmo. Você vai ver agora o resultado da pesquisa feita pelo IBOP, o julgamento da professora que deu aulas de educação sexual às crianças da 5ª série do 1º grau. Na opinião de vocês, eu estou certa ou errada? 86,3% das pessoas ouvidas acham que ela está certa. E apenas 13,7% estão contra a professora. Por maioria absoluta, por maioria esmagadora, a professora foi absolvida. Isso vem confirmar os resultados de uma outra pesquisa encomendada especialmente ao IBOP pelo Fantástico. Uma grande pesquisa nacional de opinião pública sobre a moral brasileira. A pesquisa foi feita no Rio, em São Paulo, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, no Rio Grande do Sul, Americana, no interior de São Paulo, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, e Caruaru, Pernambuco. Lugares bem diversificados. Lugares onde existe gente de todas as partes do Brasil. Assim, os resultados da pesquisa podem ser projetados para o país inteiro e representam, na prática, o pensamento do povo brasileiro sobre o sexo. Uma das perguntas era exatamente esta: onde deve ser discutido o sexo? Para apenas 1,4% das pessoas, este é um assunto para se discutir só nas escolas. 0,9%, um número muito pequeno, diz que a rua é o melhor lugar para aprender as coisas do sexo. 39% acham que só se deve discutir sexo em casa. E a grande maioria, 42%, diz que o sexo é para ser discutido livremente, em casa, na escola e nas ruas. Mas é bem verdade que quase 8% das pessoas acham que não se deve discutir sobre sexo em nenhum lugar. Outra pergunta: você acha que deve haver relações sexuais antes do casamento? 35% das pessoas ouvidas acham que não. 26% são a favor das relações antes do casamento, mas só para os homens. Para apenas 0,4% das pessoas, só as mulheres deveriam ter relações antes de casar. E uma surpresa: 38%, a maioria, acham que deve haver sexo antes do casamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Um assunto delicado. O que deve fazer a mulher solteira que engravida? 63%, a maioria absoluta, acham que ela deve ter o filho de qualquer maneira, resistindo a todas as pressões. 31%, menos da metade, dizem que a decisão deve caber à própria pessoa, dependendo das circunstâncias de cada caso. E apenas 5% são mais radicais. A mulher solteira que engravida deve tirar o filho. E que atitude devem tomar os pais da mulher solteira que engravida? Menos de 1% de todas as pessoas ouvidas escolheu uma destas respostas. Os pais devem expulsar a filha de casa. Devem obrigar a filha a tirar a criança, ou simplesmente ignorar o fato. 9% dos pais obrigariam a filha a se casar com o pai da criança. Mas 88%, o maior número de toda a pesquisa, acham que os pais devem amparar a filha em tudo que for possível. Agora, um assunto muito polêmico: a pílula anticoncepcional. Aqui outro resultado impressionante: 70% das pessoas defendem o uso da pílula e apenas 27% são absolutamente contra. Mas a pergunta seguinte talvez tenha revelado que muita gente só é liberal quando se trata da filha dos outros. Veja só, a pergunta é esta:
Qual deve ser a atitude dos pais se descobrirem que a filha solteira toma a pílula? 19% acham que os pais devem ficar indiferentes. 29% dizem que os pais devem concordar com a atitude da filha. Mas 45% não aceitariam, de forma alguma, que a filha tomasse a pílula. Agora, uma questão mais polêmica ainda: o homossexualismo. O que o brasileiro pensa sobre o homossexualismo, tanto do homem quanto da mulher? 25% estão convencidos de que se trata de uma doença. 18% veem no desajuste do mundo de hoje a causa do homossexualismo. 19% dizem que é tudo culpa da falta de orientação dos pais. E só a minoria, 11%, é radical. Para essas pessoas, o homossexualismo é apenas falta de vergonha. Mas há uma informação curiosa. Para os brasileiros, o homossexualismo masculino é mais chocante que o feminino. Mas a verdade é que mais da metade das pessoas ouvidas acha que o homossexualismo é uma coisa muito chocante, independente do sexo. Bem, a pesquisa foi feita e os resultados estão aí. São números que certamente os sociólogos, psicólogos e outros especialistas vão discutir, analisar e julgar. Mas que para nós servem como uma prova, um sintoma, uma constatação de uma coisa muito importante. A maioria dos brasileiros já está assumindo uma posição equilibrada, cautelosa, realista, a respeito de assuntos que antes eram vistos como escândalo, com repugnância e, acima de tudo, com muito preconceito. Embora sejam assuntos profundamente importantes para todos nós.